Esta moça de Marília, no interior de São Paulo, foi vítima da infestação diabólica causada por um malefício que fizeram contra ela. Hoje veremos como foi esse fato, como ele terminou e os ensinamentos dele para todos nós. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria a todos! O fato que veremos hoje é narrado pelo famosíssimo exorcista, o padre Gabriele Amorto, no livro dele Nuovi Racconti, páginas 105 a 108. Os nomes que ele dão são fictícios para preservar a privacidade da família, mas o fato se deu como ele narra no interior de São Paulo. A menina Glória, então como ele diz, era aluna interna da escola normal dirigida então por freiras. Ela era órfã de pai. O avô materno que custeava os estudos dela para que, uma vez que ela fosse formada professora primária, ela ajudasse na educação dos irmãos menores. E de volta de casa, ao fim das férias, para a escola, a moça começou a manifestar sintomas muito estranhos. Até então, ela era uma jovem que tinha sido a melhor aluna da sua classe, sempre respeitosa, obediente, enfim, de conduta exemplar. E a irmã Maria Teresa, uma freira de nacionalidade italiana, ela notou que a moça estava completamente mudada. Outras professoras se queixaram dela também, sobretudo a falta de atenção às aulas. E a irmã Maria Teresa, então, chamou a jovem para conversar um pouco, ver o que estava acontecendo. E durante a conversa, a jovem, então, estava mexendo num dos livros de aula, né? E de repente ela abriu e um lencinho de cores muito vivas saiu de dentro do livro, esvoaçando assim no ar, e as duas tentando pegar, não conseguiram, e de repente o lencinho sumiu. E aí a moça, a Glória, né, ficou super agitada e disse aflita assim: pobre de mim, não posso perder esse lencinho. Aí nesse momento tocou o sinal e a Glória voltou para a sala de aula. Enquanto isso, a irmã Maria Teresa, já estava desconfiando do que era, foi até o dormitório e começou a remexer os livros e cadernos da menina. Porque ela tinha visto, né, que aquele lencinho tinha saído de um livro. Aí depois de um certo tempo encontrou o mesmo lencinho dentro de um outro caderno. Mas como é que isso foi para lá? Então a irmã logo entendeu que se tratava de uma astúcia do demônio e disse: desgraçado, Maria Santíssima já te esmagou a cabeça. Então agarrou o lencinho com força, que ela não tinha conseguido pegar antes, né? Correu até a cozinha e queimou o lencinho. Só que a reação do demônio veio logo. Glória, a menina, começou a passar mal, não conseguia reter nenhum alimento e era evidentemente um sinal de infestação diabólica. O que é infestação diabólica? É, resumindo, quando o demônio se faz presente em um objeto ou um animal, ou num lugar, né? E neste caso estava no lencinho e mais uma outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a irmã Maria Teresa chamou Glória depois para conversar e ela, muito jeitosa, conseguiu que Glória contasse tudo o que tinha se passado na casa dela nas últimas férias. E ela contou que uma vizinha dela, uma vizinha de casa, na zona rural, tinha vindo falar com ela um dia, quando ela estava sozinha, e essa vizinha disse: logo que você tirar o diploma, você vai se casar com meu filho. E depois de disse isso, né, e deu para ela um lencinho colorido e ameaçou: você tem que guardar esse lencinho e não pode perdê-lo em hipótese alguma. Do contrário, você não poderá mais estudar e você vai morrer. Dessas coisas, às vezes, no interior que impressiona muito, né? E a moça ficou tão amedrontada com essa ameaça da vizinha. Imagina, uma moça vulnerável, órfã, né? E órfã de pai. E como nós podemos ver, essa vizinha mexia com bruxaria. Então a Glória, por medo, né, atendeu a essa ameaça e não contou para ninguém. De fato, ela tinha medo de não poder terminar o curso e com isso prejudicar os irmãos mais novos, que dependiam dela para poderem estudar. A irmã Teresa, então, era uma religiosa experiente que tinha muita fé, né? Depois de ouvir isso, ela disse à jovem o seguinte: tenha confiança em Nossa Senhora que tudo se resolverá. E como primeira medida, levou Glória para fazer uma boa confissão. Levou então para um bom padre para fazer uma boa confissão. Agora, antes de dizer o que aconteceu depois, vamos fixar esses 3 primeiros ensinamentos. Primeiro, cuidado com objetos que são dados por pessoas que mexem com bruxaria, na medida que nós possamos saber, né?
gente que mexe com bruxaria, macumba, esoterismo. Em segundo lugar, devoção a Nossa Senhora, porque Deus nos deu Nossa Senhora como a principal inimiga do demônio, desde o Gênesis, que tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. Em terceiro lugar, confissão sacramental, uma das coisas mais exorcísticas que há. Bom, então, em seguida, a irmã foi, junto com a moça, para examinar de novo o dormitório. E é sabido que gente que mexe com essas coisas de bruxaria, eles usam muito o material, roupa de cama, para colocar bruxedos. Porque é quando a pessoa está ali desarmada, está dormindo e pode ter aquela influência mais próxima da pessoa. Então, a irmã pegou o travesseiro e pediu que a moça descosturasse o travesseiro e o abrisse para ver se tinha algo anormal dentro dele. Diz o relato que Glória tremia de medo ao descosturar o travesseiro e jogar as penas na cama, um travesseiro desses penas de ganso, né? Apareceu então, ao tirar as coisas, um objeto estranho, uma bolota envolvida num pano, e ao abrir o embrulho, a moça exclamou aterrada: "Meus cabelos!" De fato, ela se lembrou que a vizinha, ao mesmo tempo que ameaçava a jovem, ali meio brincando, arranjou um pretexto para cortar um chumaço de cabelo da moça. Veja que petulância, né? Quem dera nós tivéssemos a mesma ousadia para fazer apostolado, não sei, para dar a medalha milagrosa para as pessoas, etc. Mas veja a petulância dessa mulher que mexia com bruxaria. Mas veja, este é um dos feitiços ou malefícios mais comuns, que é oferecer ao demônio, essas pessoas que mexem com macumba e tal, oferecem ao demônio cabelos ou unhas da própria pessoa a ser prejudicada. Ou então uma fotografia, pedaços de roupa, etc. Mas como é que esse objeto tinha ido parar naquele lugar? Como? No livro Anjos e Demônios, a luta contra o poder das trevas, que eu tenho citado muito aqui no canal, é um livro que está disponível na Livraria Petros, uma excelente livraria de pessoas, nós temos muito boa amizade com eles. Então quem quiser, livro Anjos e Demônios, a luta contra o poder das trevas, eles citam também esse mesmo fato do Padre Amorth, citam esse livro do Padre Amorth, e eles explicam, comentando o fato, o seguinte, eu achei interessante: o demônio, sempre que Deus o permita, pode mover os objetos de um lugar para o outro, como neste caso, primeiro o lencinho, que foi parar no meio do caderno, depois a bolota de cabelos encontrada dentro do travesseiro. Mas continuando nas buscas, né, no dormitório, descobriram outro lencinho igual ao primeiro. Então a irmã pegou os objetos com precaução, sem tocá-los diretamente, jogou gasolina sobre eles e pôs fogo. Apesar da intensidade do fogo, o lenço não se queimava. Então a freira começou a rezar, né, na verdade, fervorosamente, e a bradar: "Os pés de Maria Santíssima continuam a te esmagar a cabeça, espírito maldito." E ela dizendo isso, aí finalmente os bruxedos se consumiram pelas chamas. Comentário aqui do livro Anjos e Demônios. Depois que os bruxedos foram queimados, Glória voltou a levar vida normal e aplicar-se nos estudos. Tais casos, quando bem aproveitados, servem para afervorar religiosamente as pessoas, e esta é uma das razões pelas quais Deus permite que eles sucedam. Para terminar, eu repito então os 4 principais ensinamentos para nós a reter desse fato. Primeiro, cuidado com objetos que são dados por pessoas que mexem com bruxaria, macumba, esoterismo. Em segundo, devoção à Santíssima Virgem, a principal inimiga posta por Deus contra o demônio, que tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. E em terceiro lugar, confissão sacramental, que é uma das coisas mais exorcísticas que existem. E por fim, se algo assim acontecer conosco ou com alguém da família, comentar com alguma pessoa de confiança, algum católico praticante, modelar, que possa nos ajudar em cada caso. E ver aí a mão da providência divina querendo afervorar as pessoas relacionadas com o fato. Muito obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser.